Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora de forma oficial, nós estamos iniciando mais uma TPC. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui acompanhando os meus colegas dos anos iniciais, a Lília, a Carla também. E hoje nós vamos falar sobre o desdobramento da sondagem de escrita numérica. 15 dias atrás nós trouxemos essa pauta, né, e agora a gente vai ver um pouquinho, vai conversar com as escolas, vamos socializar algumas boas experiências das unidades escolares. Vamos também trazer alguns encaminhamentos para ajudar aí nesse apoio dos estudantes desenvolverem a escrita numérica. Dando continuidade aqui a nossa equipe, já é uma prática nossa apresentar, nossa dirigente de ensino, a professora Geni, nós temos como supervisoras, né, aliás, supervisores, que agora nós temos o supervisor Edson, né, junto com a supervisora Yara, nosso diretor do núcleo pedagógico, Samuel, os PCNPs de anos iniciais, Antônio, Lília, Carla, e aí o apoio, né, dos PCNPs, Eugênio e Maurício, Educação Especial e de Tecnologia. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos objetivos da nossa conversa de hoje. Primeiro, a gente vai retomar um pouquinho da importância da sondagem de escrita numérica, retomando alguns pontos que nós abordamos 15 dias atrás, na pauta da semana B, da anterior. Depois, nós vamos socializar algumas vivências da sondagem e ações realizadas pelas unidades escolares. Nós trouxemos aqui algumas escolas, a gente, depois com certeza vai ser uma conversa bem legal, através das devolutivas de vocês mesmos, tá bom? Através do formulário que nós enviamos. E depois propor encaminhamentos que auxiliem o avanço da escrita e compreensão de números dos estudantes através de atividades desafiadoras. Tá bem legal, tá? Então, para não enrolar muito, né, senão o tempo corre, vamos dar prosseguimento. Para início, vamos para a nossa leitura de leite, que é Brincadeira, de Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo, que nasceu em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936. Ele é humorista, roteirista de televisão, escritor, né? E ele é um dos mais aí, populares escritores brasileiros contemporâneos. Então vamos para a leitura. Inclusive, eu tenho certeza que muitos professores já trabalharam essa leitura na sala de aula. Ela é bem legal. Brincadeira. Começou como uma brincadeira. Telefonou para um conhecido e disse: Eu sei de tudo. Depois de um silêncio, o outro disse: Como é que você soube? Não interessa, sei de tudo. Me faz um favor? Não espalha. Vou pensar. Por amor de Deus. Está bem. Mas olhe lá, hein? Descobriu que tinha poder sobre as pessoas. Sei de tudo. Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe? Mas é impossível. Como é que você descobriu? A reação das pessoas variava. Algumas perguntavam em seguida: Alguém mais sabe? Outras se tornavam agressivas. Está bem, você sabe? E daí? Daí nada. Só queria que você soubesse que eu sei. Se você contar para alguém, eu. Depende de você. De mim? Como? Se você andar na linha, eu não conto. Certo. Uma vez parecia ter encontrado um inocente. Eu sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Não sei. O que é que você sabe? Não se faz de inocente. Mas eu realmente não sei. Vem com essa. Você não sabe de nada. Ah, quer dizer que existe alguma coisa para saber? Mas eu é que não sei o que é. Não existe nada. Olha que eu vou espalhar. Pode espalhar que é mentira. Como é que você sabe o que eu vou espalhar? Qualquer coisa que você espalhar será mentira. Tá bem, vou espalhar. Mas dali a pouco veio um telefonema. Escute, estive pensando melhor. Não espalha nada sobre nada daquilo. Aquilo que, você sabe, passou a ser temido e respeitado.
Volta e meia, alguém se aproximava dele e sussurrava: Você contou para alguém? Ainda não. Puxa, obrigado. Com o tempo, ganhou uma reputação. Era de confiança. Um dia, foi procurado por um amigo com uma oferta de emprego. O salário era enorme. Por que eu? Quis saber. A posição é de muita responsabilidade, disse o amigo. Recomendei você. Por quê? Pela sua descrição. Subiu na vida. Dele se dizia que sabia tudo sobre todos, mas nunca abria a boca para falar de ninguém. Além de bem informado, o gentleman, até que recebeu um telefonema. Uma voz misteriosa que disse: Sei de tudo. Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Resolveu desaparecer. Mudou-se de cidade. Os amigos estranharam seu desaparecimento repentino. Investigaram. O que ele estaria tramando? Finalmente foi descoberto numa praia remota. Os vizinhos contam que em uma noite vieram muitos carros e cercaram a casa. Várias pessoas entraram na casa. Ouviram-se gritos. Os vizinhos contam que mais se ouvia era dele gritando: Era brincadeira! Era brincadeira! Foi descoberto de manhã, assassinado. O crime nunca foi desvendado, mas as pessoas que o conheciam não têm dúvida sobre o motivo. Sabia demais. Bom, pessoal, depois dessa leitura, como dito anteriormente, tenho certeza que já foi bastante trabalhado aí na sala de aula. Eu vou passar a palavra para a PCNP Lília, que ela vai dar continuidade aqui na nossa conversa de hoje, tá bom? Lília? Obrigada, Antônio. Bom dia, pessoal. Tenhamos uma ótima TPC aí, né? E eu vou dar continuidade no tema falando sobre dando uma retomada no nosso TPC para essa continuidade, né? E aí, para a gente lembrar como foi esse trabalho desenvolvido, ele falou sobre sondagem numérica, né? Qual que é a importância desse instrumento aí do sistema de números decimais na trajetória aí do aprendizado dos nossos alunos, né, para que eles se apropriem aí. No planejamento de uma lista, a importância do planejamento dessa lista, né, para se fazer essa sondagem numérica, para a realização, junto com o estudante, né, e identificar aí as hipóteses, e aí a gente tem os exemplos, né, quando eles vão fazendo os registros, o algarismo quem manda ou a escrita associada à fala, que é importante levar em consideração a natureza dos números, né? Que foram apresentados aí as partes dos números como os números nós, a escrita dos números transparentes, a escrita dos números opacos, compostos por algarismos iguais, os números que representam os zeros intercalados e os números em que os estudantes possam escrever a partir de generalizações, né? E ditar aos estudantes de forma que aconteçam os números, que contemplem, desculpe, os números de diferente natureza, né, e ordens, porque aí os estudantes vão demonstrar o que eles realmente conhecem, né, e quais os números que eles estão familiarizados ou não. E aí, então, com a orientação de preferencialmente uma lista com no máximo 10 números ditados aí para os nossos estudantes. E aí nós temos também a tabela dos níveis e com as características por níveis, né? O nível 1, que é o pré-numérico, e as características apresentadas são a escrita formada por outros sinais, gráficos, né? Entre eles, as letras do alfabeto, as crianças ela não têm esse conhecimento ainda dos números, né? O nível 2, que é o numérico inicial, onde eles escrevem de forma convencional alguns números familiares ou de uso frequente em sua rotina. Os números, o nível 3, que é o numérico falado 1, que ele se baseia na fala para fazer esses registros. O nível 4, que é o numérico falado, onde os estudantes compreenderam o que o número representa, né? Ele já faz essa associação. No entanto, a sua escrita ainda é baseada na fala. E o nível 5, que é o numérico posicional,
onde ele compreendeu o princípio de valor posicional dos números no sistema de escrita numérica, né? E ele escreve convencionalmente os números ditados de uma lista, todos os números eles têm essa compreensão. Eu vou passar a palavra para a PCNP Carla, dar continuidade aí no nosso PPT e estou ansiosa aí pelas participações de vocês. Tá bom? Um beijo para todo mundo aí. Olá, pessoal, é um prazer falar com vocês em mais uma TPC. Estamos aí na reta final do primeiro bimestre, próximo a recesso, né? Quanta coisa nós fizemos nesse primeiro bimestre, sondagem de hipótese de escrita, sondagem de escrita numérica, vimos aí devolutivas muito bacanas, vimos aí algumas perguntas norteadoras para vocês discutirem em pares que foram bem bacanas dos momentos de discussão das formas devolutivas que se chegaram, como vocês sistematizaram todos os dados da sondagem. E aí, nada melhor do que a gente trabalhar em rede, ter também os nossos parceiros formadores nas unidades escolares. Então, eu vou passar a palavra para a Neide, que é EPC da Escola Laurinda Rodrigues Pereira Leite, para ela colocar as considerações, as impressões, a sondagem lá no Laurinda, para a gente aprender um pouquinho. Neide? Boa tarde, bom dia. Eu não almocei ainda, mas tudo bem. Tudo bem, pessoal? Então, na verdade, quando foi feita essa questão da socialização com os professores, principalmente, e após essa sondagem, a gente verificou que eles ficaram surpresos, né? Então, os próprios professores acabaram ficando surpresos, porque eles pensaram que as crianças sabiam escrever numerais, e aí perceberam que não era bem isso, né? Então, eu acho que para esse planejamento agora, elas repensaram um pouco sobre como trabalhar essas situações numéricas em que alguns alunos se basearam em situações, principalmente na questão do domínio desses números, né? Então, quando eles pensaram que eles tinham esse domínio, a gente verificou que eles não tinham esse domínio. E aí foi até interessante a proposta dos professores em relação ao material, que agora elas vão começar realmente fazer o trabalho com a criançada, né? Principalmente com as fichas sobrepostas, com o quadro numérico. Então, eles estão reinventando algumas atividades que possam ser utilizadas, principalmente no lúdico, para que os alunos realmente se apropriem, né? Porque a gente verificou que muitas das crianças, quando se tinha um número muito grande, eles acharam que eu tinha que colocar muitos zeros, né, para poder denominar aquele valor. Então, isso surpreendeu os professores. Então, a maioria dos professores, eu achei que a minha criança soubesse esse valor, e aí percebeu que não. Então, aí eles, principalmente o primeiro ano, né? Então, a professora do primeiro ano falou assim: Neide, o que eu faço? Eu pensei que eles já soubessem números. E aí vem todo um trabalho para ser feito agora, principalmente com os anos iniciais, principalmente nessa primeira fase, que é o primeiro ano. Bacana, Neide. Nós ficamos felizes que, assim, a sondagem aí no Laurinda, ela foi um norte como ponto de partida do quê? De atividades desafiadoras para contemplar aí a habilidade temática números e também o quê? A criança aprender a ler, escrever e comparar, né? A ordem das diferentes unidades das casas decimais. Então, o seu relato nos traz isso bem latente, que é a questão do valor posicional, né? Que muitas vezes a gente acha, nós trabalhamos no calendário, nós trabalhamos no quadro, mas às vezes o valor posicional, a condição do zero na escrita, ainda é um dificultador para a criança e a gente precisa sempre fazer o quê? Aquela mediação dentro da aula. Como você pensou? Olhar para essa criança com relação ao apoio na fala, né? Se ela está se apoiando na fala para reescrever, e como ela vai refletir sobre a hipótese que ela está, nível que ela está, para avançar. Bem bacana.
Você quer considerar mais alguma coisa, Neide? Sim, eu só quero fazer a seguinte colocação, principalmente quinto ano, os professores perceberam que as crianças ainda, muitas delas, elas leem, né? Escrevem um número conforme leem. Então, isso foi preocupante. E aí, esse trabalho estrutural é importante agora nessa fase. Bacana, bem legal. É estruturário, como é que eu posso dizer? Retomar algumas habilidades, né? Porque a escrita de números, ela começa com habilidades em relação à unidade de milhar lá no terceiro ano, né? Então, a gente retomar isso dentro do nosso planejamento, utilizar o Aprender Sempre para isso, vai ser bem fundamental aí, até para as outras unidades escolares, olhar para essas atividades até do primeiro bimestre, ou de alguns outros bimestres, para estar fazendo essa retomada. Mais alguma coisa, Neide? Muito obrigada, Carla, pelo convite. Imagina, gente, eu agradeço. Nossa, a Neide, ela faz um trabalho muito legal lá com a Cleide, que é assim, nós somos matemáticas, quando nós vamos lá, nós conversamos bastante. E assim, é uma pessoa que tem uma experiência vasta, e eu tenho certeza que o trabalho aí vai ser bem desenvolvido. Logo a gente vamos ver as boas práticas, assim como nas próximas escolas que a gente vai ouvir hoje, né? A nossa próxima escola aí é a Escola Roger, é isso, Antônio? O slide aqui para mim está um pouquinho atrasado. Isso, agora foi. Olha, a Escola Roger, tá? É um prazer receber os PCs, aí os professores, e a gente gostaria de ouvi-los também. Olá, boa tarde, né? Sou a professora Vanessa. E a Georgina. Isso, nós estamos aqui na coordenação, auxiliando aí a nossa escola cada vez mais, né? Como que nós fizemos aqui na nossa unidade escolar? Nós trabalhamos aí os nossos resultados, né? A nossa sondagem diagnóstica através de um gráfico, né? Para melhor visualização disso. Então, para analisar, nós separamos de primeiro a segundo ano, né? Então, nós separamos aí os níveis através do gráfico, né? E a gente sentiu uma grande necessidade aí das atividades, das professoras fazerem um planejamento mais adequado, mais de acordo aí na escrita numérica, né? É igual a dona Neide falou, os professores se surpreenderam com o que viram, né? Nessa sondagem, e realmente, então, de primeiro a segundo ano, nós ficamos aí em nível 2 com 54% dos alunos. É muito preocupante, precisa ter esse olhar atento, né? Tanto para planejar as aulas, como para formar os professores também nessas atividades mais direcionadas para potencializar essas habilidades em defasagem, potencializar essa escrita numérica, e trazer essa vivência matemática para as crianças, né? A gente percebe que muitos deles até conhecem os números, falam, né? Reconhecem a escrita numérica, mas na hora de realmente colocar isso dentro de um quadro posicional, né? Dar significado, eles têm dificuldade, né? E continuando essa análise, de terceiro ao quinto ano, nós tivemos um bom desempenho de 37% dos alunos aí no nível 5. É gratificante, sim, mas ainda tem muito a trabalhar, né? A gente percebe que os reflexos da pandemia, eles estão aí, e a gente precisa superá-los, né? Eu até brinco aqui na escola que a gente não tem professores, nós temos titãs da educação que realizam aí desafios com resiliência a cada momento, né? E a partir daí, nosso planejamento, ele é feito aí de forma sistemática, em cooperação com todos os professores, né? O nosso planejamento, ele é pautado aí na numerácia, tá, Carla? Que é o seguinte, ela inclui a psicologia cognitiva, neurociência e a cognição matemática. Partindo desses três princípios, a gente consegue analisar quais são as atividades que a gente pode potencializar para que os alunos avancem aí na aprendizagem, né? Então, o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade entre os professores na realização, trazendo cada vez mais a matemática para a vivência,
ela é muito importante. Um exemplo disso são jogos cooperativos, né? Que equipes se unem e, na verdade, cooperam umas com as outras, e esses resultados são analisados, isso tudo tem uma devolutiva para a criança, eles se apropriam mais da matemática, principalmente quando vão reproduzir isso aí na escrita numérica, né? Então, eles acabam percebendo a importância da matemática na vida, né? E facilita muito na hora da professora sistematizar essas atividades, sistematizar as habilidades, e eles realmente aí escreverem e melhorarem esse desempenho que é o nosso objetivo, né? A intencionalidade, ela é muito intensa, ela é o ponto-chave aí dos professores, da equipe, né? De realmente melhorar esses nossos resultados, levando em conta que nós trabalhamos com crianças e não com números, né? E que eles precisam vivenciar e precisam entender a importância da matemática. Que bacana. O que me chamou bastante atenção também, até complementando, quando a Vanessa fala a respeito de como elas sistematizaram. Porque nós entregamos um encaminhamento para vocês sistematizarem os dados mais simples, mas o que chamou a atenção na devolutiva foi como elas sistematizaram isso em percentuais. E os percentuais, assim como ela disse na fala dela, ela deu uma visão geral da escola. Olha, eu ainda aqui eu tenho um ponto de atenção que eu tenho crianças em nível X, mas aqui eu tenho um nível Y, porém, eu não posso deixar de ter atenção, porque eu ainda não tenho todo consolidado de 100% nesse ano sério. E o bacana é que eles já estão pensando e fazendo estudos a respeito do quê? De como fazer os encaminhamentos necessários, levando o quê? A contextualização, uma fala que a Vanessa trouxe, que foi bem bacana. Cada aluno tem as suas particularidades, então quando eu contextualizo isso e olho para as habilidades e olho para aquele norte que a sondagem me deu, eu consigo fazer com que a criança ela aprenda de uma maneira mais gostosa, de uma maneira mais lúdica, levando em consideração aquilo que ela sabe e aquilo que ela ainda vai aprender. A sondagem, ela traz isso. Então, assim, a sondagem, ela me traz 2 nortes. O meu aluno ainda não sabe. Então, isso é a minha demanda. O meu aluno já sabe que ele pode colaborar com o outro, né? Bem bacana, muito legal o trabalho, e quando eu vi o material que vocês produziram, assim, me encheu os olhos. Porque isso já dá o quê? Um norte geral para várias outras coisas, para articular com várias outras coisas e pensar numa alfabetização matemática já para quê? Para minimizar as defasagens de outras unidades temáticas também. Isso é verdade, né? Nós agradecemos aí a nossa participação e essa pequena contribuição, disposto sempre a melhorar e a aprender mais, cada vez mais. Nós que agradecemos, Vanessa, Jo, Georgina, só que a gente não chama carinhosamente de Jo, né, Jo? Eu sou a famosa Jo, tá? A famosa Jo, gente. Olha, essa mulher tem história aí na Leste 2, tá? Assim, e o quanto a gente aprende nas escolas, né? Com a Neide lá, ela vai olhar para o lúdico para estar trazendo ali o quê? A recuperação de habilidades que ainda não foram consolidadas. A Roger já trouxe o quê? Uma sistematização. Como eu olho para o panorama para quê? Para que os pares possam se auxiliar. Então, ou seja, sempre a gente consegue aprender mais com o outro. Bem bacana mesmo. Obrigada de coração. Vamos ouvir a próxima escola? Próxima escola é a nossa escola Adolfo Pública. Boa tarde. Estamos aqui reunidas em ATPC, né? Obrigada pelo convite para poder ter essa participação com vocês. E eu acho que, assim, os resultados aqui no Adolfo, eu acho que vai bem de encontro com a maioria das escolas, né? Muito com o que a Neide disse também. Através da sondagem, a gente percebeu que os nossos alunos ainda têm muita dificuldade, tá? No valor posicional. Então, assim, é algo que já vem sendo trabalhado, foi algo que a gente já pensou lá no início no planejamento, né? E através dos resultados, das avaliações que a gente foi obtendo, do dia a dia, da prática dos professores, então, a gente já veio percebendo e ela já vem trabalhando isso, tá?
também eu tenho que ressaltar assim, que vem muito de encontro com as nossas ações do MMR. Então, assim, foi uma coisa que casou bem. A gente vai trabalhar aqui no Adolfo muito o concreto, a ludicidade. E eu acho que nada mais importante, né, nada melhor do que a gente casar isso com a matemática. Também para desmistificar também o medinho da matemática, né? A gente tem que aproveitar as crianças dos anos iniciais para já incutindo nela que a matemática faz parte do dia a dia, faz parte de tudo que a gente for fazer. Então, assim, o porquê ter medo da matemática? A maioria dos adultos tem esse pensamento, matemática, já torce o nariz. Então, assim, vamos colocando na prática, vamos colocando no nosso dia a dia, que a matemática é normal, que a matemática tem que fluir como tudo. E isso aqui para a gente está sendo bem legal. Eu tenho que agradecer, né, também o nosso grupo de professores, que sem elas nada é concretizado, nada é realizado. É muito bonito quando a gente faz um planejamento, quando a gente põe lá em documento tudo no papel. Mas só não tem um grupo de professor disposto a realizar, disposto a pôr isso em prática, nada funciona, nada dá certo. Então, assim, eu acho que a gente tem que agradecer muito o grupo de professores, tá? Em geral, não só aqui do Adolfo, mas em geral. Porque se a gente for parar para ver, estamos todos sobrecarregados, né? Agora é uma coisinha, daqui a pouco chega uma outra, e a gente vai indo, a gente vai incluindo isso no nosso dia a dia. Não é fácil. A realidade da escola hoje é muito diferente do que nós estávamos acostumados. Eu falo assim, que esse ano, eu não sei o que acontece, mas virou uma chavinha nas crianças, né? Vocês até me desculpem o termo, mas está todo mundo virado no giraia, né? Então, assim, são várias situações externas que acabam influenciando aqui internamente também. Então, assim, é uma questão de indisciplina, é uma questão de intolerância com o outro. O ano passado, acho que a gente usou muito a palavra empatia. E esse ano eu estou sentindo falta da prática da empatia, né? A gente se colocar realmente no lugar do outro e tentar fazer algo diferente. Mas, assim, pontos positivos temos vários. Nossa escola ela vem trabalhando bem isso, a gente vem trabalhando bem o lúdico, a interdisciplinaridade. Então, assim, nós temos a nossa professora Leila de Educação Física, leva as crianças para a quadra, desenha lá com os giz na quadra as casas, e vamos trabalhar valor posicional com eles, vamos trabalhar os zeros intercalados, e a gente está conseguindo sanar muito das nossas dificuldades, as dificuldades dos nossos alunos, assim, no prático, no concreto, no lúdico. E eu acho que esse é o caminho para esse ano de 2022, né? E já está cheio de novidades, cheio de incertezas. Então, assim, vamos trabalhar no concreto, vamos tentar trazer um pouquinho de divertimento também para as nossas aulas, que eu acho que é importante. Lá fora, assim, já está tudo tão difícil, né? Então, vamos tentar amenizar para fazer da escola um lugar prazeroso, né? Onde realmente a gente vai ter aquele aprendizado em si, né? A gente vai realmente internalizar isso. Às vezes a gente fala, o concreto, ele traz uma certa indisciplina, mas não é indisciplina. Para a gente ter a construção do conhecimento, tem que ter essa agitação. Então, vamos pegar esse lado positivo da agitação e vamos trabalhar a nosso favor. E eu acho que a gente está conseguindo. A gente tem um grupo excelente e a gente vai conseguir resultados maravilhosos, se Deus quiser, com o apoio de vocês, com o apoio de todo mundo, com o apoio da rede, né? E, assim, essa troca de ideias, eu acho muito legal isso, quando a gente vai nas reuniões de formação, quando a gente tem essa troca. Tá dando certo em tal escola, por que a gente não pode tentar? Vamos tentar, vamos adequar mais para a nossa realidade, né, para a nossa comunidade aqui, mas vamos tentar, né? Sempre trazer o novo, sempre trazendo o que pode agregar de melhor para a gente. E eu acho que é isso. Queria agradecer novamente o convite pela participação e a gente vai trabalhando esse ano de 2022 em prol da educação verdadeira, não é verdade? Vamos lá. Então, assim, o que eu estava dizendo era em relação à contribuição da Escola Adolfo Buscati. Então, assim, ela vai trabalhar muito na linha de pensamento da Neide e do Roger
Só que ela trouxe um ponto bacana, olha, eu vou focar no lúdico, no material concreto, na questão da contagem, para quê? Para retomar essas habilidades que eu percebi que elas ainda não estão consolidadas. Só que ela trouxe um ponto de atenção que nós não falamos aqui no nosso momento de discussão, é que ele não pode ser deixado de lado, que é o quê? O socioemocional, né? Então, assim, quando ela mensura, ela nos fala que a professora leva as crianças para a quadra para fazer as casinhas, ela está fazendo o que? Ela está dando uma abertura ao novo, que é uma competência socioemocional, ela está ensinando ali o quê? O grupo a ter uma amabilidade, porque um professor, de repente, de uma determinada disciplina, ele está apoiando o outro, e o que juntos eles estão o quê? Consolidando habilidades, trabalhando o quê? Em grupos produtivos dentro da própria escola. Então, o socioemocional, ele não pode ser deixado de lado nesse momento. Então, a gente tem que revisitar, muitas vezes, essas competências para olhar para o meu grupo, o que eu posso trazer e mostrar para o meu grupo que ele está trabalhando para ele refletir lá no estudante, né? Como a nossa colega falou, os alunos eles vieram de uma outra maneira, nós estamos aprendendo também a lidar, né, com essa geração que veio pós-pandemia para as unidades escolares. Então, levar também em consideração essa questão do socioemocional como o quê? Como um tópico que vai articular ali dentro do meu planejamento. Quando eu contextualizo a minha aula, assim como as meninas do Roger falaram, a Neide falou e as meninas do Puscat falaram, eu vou contextualizar a minha aula, eu vou ver que o meu aluno, ele é diferente. Então, eu vou tentar trazer atividades que contemplem o quê? Toda a minha sala. Mas e o meu socioemocional? Como eu vou trabalhar as habilidades socioemocionais para conseguir ganhar essa turma, para poder engajar esse aluno que ainda está fragilizado em algumas unidades temáticas? Então, vocês veem que sempre a gente consegue aprender com o colega algo, algum ponto de atenção que pode nos ajudar o quê? Na nossa prática. Quando eu consigo olhar para tudo isso, bom, fiz uma sondagem, né, uma sondagem de hipótese de escrita ou uma sondagem numérica, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou investigar, eu tenho um diagnóstico. Segundo, eu posso sistematizar isso, e a sistematização eu vou olhar com o quê? Fazer de uma maneira que me dê um panorama para eu enxergar a coisa de uma maneira macro. Isso nós vimos hoje na devolutiva das meninas. E o que fazer depois? Conversar com os pares, fazer os alinhamentos dentro do ATPC, buscar o que o professor, aquele profissional resiliente emocionalmente tem a contribuir, porque o professor sempre tem muito a contribuir, a capacidade de criatividade do professor nesse contexto ela é ímpar e às vezes sobressai até as nossas propostas para este momento, articular todo um planejamento com o quê? Com as competências socioemocionais, dado em vista o contexto emocional que todos nós ainda estamos aprendendo a nos adaptar nessa nova dinâmica escolar e o quê? Depois, ir olhando para os indicadores onde a gente conseguiu alcançar, aquilo que a gente vai precisar rever, sempre num ciclo, né? Planejar, a gente fala isso no PEI, planejar, desenvolver, checar e agir sobre ele. Então, esse movimento dentro dessas escolas, ele está acontecendo, houve todo um planejamento, houve todo um desenvolvimento, eu já tenho que uma sistematização e agora que eu vou agir sobre. E depois eu volto a esse movimento, e desse movimento é o quê? Eu vou ampliando aí os meus horizontes para quê? Para conseguir consolidar habilidades em outras unidades temáticas. Eu vou alfabetizando o meu estudante matematicamente, para quê? Para que ele venha o quê? Conseguir resolver todas as situações, ele ter um bom desenvolvimento dentro dos indicadores e sair mais preparado dentro do ciclo em que ele está inserido. Você pode passar o slide, por favor, Antônio? Bom, agora depois dessas contribuições maravilhosas das meninas aí, né, que a gente senta para aprender com elas, e eu fico muito feliz com todas, sabe? É uma pena que a gente não consegue ouvir toda a rede, mas se a gente abrisse o microfone, eu acho que todas as escolas teriam muito a acrescentar e a colaborar umas com as outras. A gente tem alguns encaminhamentos por parte da diretoria. Então, olha, até reforçando o que as meninas falaram, nós podemos propor brincadeiras nas quais as crianças precisem agrupar-se em duplas
em trios, em quartetos. Isso vai contribuir para quê? Para a ideia do agrupamento. Então, quando eu tenho lá o valor posicional, cada valor posicional, ele não é uma casinha que vai de tanto a tanto? Eu trabalho a questão do agrupamento, às vezes, numa aula de educação física, de repente, numa atividade lúdica de recreio. Eu vou o quê? Eu vou dar essa ideia para a criança e eu retomo isso o quê? Dentro da sala de aula. Então, essa questão de trabalhar a brincadeira com a ideia de agrupamento, por exemplo, tem aquela brincadeira que eu fazia bastante quando eu estava em sala de aula, o coelhinho sai da toca. Então, eu falava assim, olha, agora, a casa da milhar, eu fazia regras com milhar, centena, dezena e unidade. Eu brincava de coelhinho sai da toca com um valor posicional dos números. E aí ficava um escriba ali tentando escrever que número saía. Era bem legal, sabe? Depois eu posso passar para vocês, ou vocês traçarem outras estratégias para trabalhar. E depois a criança, você vai para a escrita desse número, a leitura desse número no coletivo, fica muito, muito legal. Jogos envolvendo dados, então construir aquele dado gigante, cada dado sendo um valor, um da unidade de milhar, outro da dezena de milhar, e olhar para o número para quê? Para a criança entender a posição do zero, e ali ela vai o quê? Colocando os números, você pode estar fazendo isso. Um ambiente matematizador. Nós fomos numa escola há um tempo atrás, a Escola Marília. Nossa, eles têm um ambiente assim, para tanto em relação ao ambiente leitor, quanto ao ambiente alfabetizador, que vale muito a pena vocês até recorrerem às colegas para buscarem aí algumas alternativas de ambientalizar o espaço. Quanto mais ambientalizado o espaço ele está, tanto para a matemática quanto para a língua portuguesa, mais fácil essa criança ela vai ter uma leitura de mundo. E o quê? O mundo dela é o quê? A unidade escolar. Então, essa leitura de mundo, ela vai vir muito mais forte quando eu for fazer o desenvolvimento de uma determinada habilidade através dos materiais, vai ficar muito mais fácil a compreensão dessa criança. Garantir a socialização do momento de registro relacionado à escritas dos números. Então, lembra o que as meninas falaram no momento que elas estavam trazendo as práticas? Trazer essa questão da mediação. A criança às vezes põe muito zero, mas lê para mim o seu número. E a criança ela vai lendo ali. Na sondagem a gente não faz isso, a gente pede e faz as marcações. A gente pode fazer isso também em matemática. Olhar, mas você acha que é assim? Como que você... Aí, devolver a pergunta e fazendo essa paráfrase com as crianças, como você pensou para escrever esse número? Lê ele para mim, lê ele de novo. Ou, de repente, trazer para o coletivo, para os colegas irem construindo a questão da escrita desse número, até para ele avançar com relação aos níveis. E propiciar, durante o planejamento, a articulação entre as competências socioemocionais. Então, ou seja, vocês nem sabiam dos encaminhamentos que a gente ia trazer hoje para esse momento de ATPC, mas, assim, a capacidade de criar, a capacidade que o professor tem de se reinventar, até às vezes sem ter o tempo de se aprofundar dentro dos referenciais teóricos, é que é bacana e que o que vem conversando com o que com esse momento formativo, né? Às vezes você vai se olhar e falar assim, mas eu fiz tudo isso? Fez, olha, então isso está sendo feito dentro do movimento de sondagem e foi bem explicitado aí pelas coordenadoras através das unidades escolares. Como nós dissemos na TPC anterior, quando nós propusemos a lista e com base no documento orientador que veio da secretaria, a lista, ela teve ali um foco de considerar alguns parâmetros para a gente poder fazer o diagnóstico, como a Lilian bem trouxe na retomada, né, da temática da formação anterior, mas ela também, pensou no quê? Em habilidades. Então, eu até falei durante a fala das meninas, mas eu retomo. Quando eu estou trabalhando a questão da leitura e da escrita e da comparação de números, eu começo a trabalhar essas habilidades do 1º ao 5º ano, só que ela vem mais latente ali no 3º ano. Existe uma habilidade, por exemplo, a EF03MA01 e 02, que ela já lá no 3º ano, ela precisa trabalhar já a ordem da unidade de milhar. E muitas vezes essa habilidade ela não vai estar sendo bem consolidada lá no 5º ano. Então, o que vai caber aí fazer? De repente, uma articulação. A gente não está fazendo isso no aprender juntos, os reagrupamentos dentro das turmas.
Que tal se, de repente, num ATPC, nós nos reagruparmos e um professor de terceiro ano dar o apoio aí para o professor do quinto ano, como ele trabalharia essa habilidade, de repente trazer o professor, como nós fizemos agora, né? Professor, olha, vamos lá, o que vocês pensaram para fazer? Né? Deixar esse momento de devolutiva do professor para quê? Para que ele venha trazer aí as propostas dele para esse momento. Isso vai ser bacana para estar fazendo dentro dos momentos de formação. Sobretudo, a gente não pode esquecer daquilo, gente. Nem sempre as novidades, elas sobrepõem em cima daquilo que a gente fazia. Fichas sobrepostas. A gente sempre trabalhou com as fichas e elas sempre o quê? Vai nos trazer resultados muito positivos quando se relaciona o quê? A leitura e escrita de números e ao valor posicional. E essas fichas sobrepostas eu posso fazer também o quê? No ambiente gamificado. Nós falamos isso no outro TPC, o Antônio ele trouxe isso através do Jamboard, ele mostrou, você pode criar as fichas sobrepostas no Jamboard, né? Façam uso das ferramentas, chamem o Proatec para essa participação, ele com todo o conhecimento técnico a respeito da temática, né, da tecnologia, ele pode o quê? Vir com as ideias dos professores e trazer também a gamificação para esse momento de registro. Além de tudo isso, construir o quê? Um repertório de leitura e escrita de números, tá? Então, quando você traz ali uma contextualização, um texto, onde o aluno tem que ler um número, isso também eu vou ampliar o quê? O repertório dele com relação a isso, né? Situações até de trazer uma notícia de jornal, onde tem um número ali que ele precisa ler. Então, sempre olhar para a matemática com esse viés. Bom, vocês viram que quando se trata de matemática, eu sou uma pessoa apaixonada por ela. Então, eu até me excedo às vezes falando, e o nosso tempo está curtíssimo, curtíssimo. Foi muito gostoso falar com vocês, ter hoje essas evidências das práticas na rede. Nós estamos ainda terminando de sistematizar aí os dados da sondagem para ter um panorama da rede. Futuramente, como nós dissemos a vocês, isso vai estar disponível para nós inserirmos esses dados na plataforma Mapa Classe e vai ficar o que? Uma ação já constante, frequente, né? A sondagem de escrita numérica para os anos iniciais como o quê? Mais um indicador dentro do quê? Das propostas para um planejamento da unidade temática números aí, tá? Gente, em cima estamos terminando o nosso ATPC, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês. Foi muito bom poder ouvir as meninas, foi muito bom poder estar neste momento. Espero que vocês tragam aí boas práticas com relação a isso, trabalhando concreto, trabalhando com lúdico, trabalhando material de contagem, fazendo um ambiente matemático legal, colaborem com as colegas nesse sentido, que nós vamos estar orgulhosos em poder contribuir, compartilhar as boas práticas de vocês. Eu encerro a nossa ATPC de hoje, deixando um forte abraço e contando os dias para nós nos encontrarmos de novo, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.